ó Deus, por este momento aqui. Agradecemos, ó Pai, pela vida de cada irmão e pela vida de cada irmã, meu Pai. Agradecemos pelo Senhor se fazer presente no nosso meio. E aonde o Senhor está, ó Pai, a diferença acontece. Aonde o Senhor está, a cura acontece. Aonde o Senhor está, meu Pai, o desanimado se anima. Aonde o Senhor está, meu Pai, aquele que está fraco obtém a força, porque a força vem do alto. Senhor, aonde o Senhor está, o Senhor dá força ao que está desanimado. O Senhor dá o ânimo, ó Pai, para caminhar nesta jornada. Senhor, nesta tarde, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor com o nosso louvor. Agradecemos, ó Pai, com a pregação da palavra. Que seja feito tudo conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde a todos, nesta tarde maravilhosa, hoje 11 de outubro de 2015. Deus pensou em você, né, irmão Magno? Verdade, irmão Ronan. Eu não ouvi, foi o amém da igreja. Boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Amém, amém. Estamos felizes, né, irmão Ronan? Porque Deus, mais uma vez, vai nos ajudar nesta tarde. E Ele é quem tem controle de tudo, né? Como o Senhor mesmo disse. Hoje, irmão Ronan, nós ouvimos algo tão precioso. Hoje, infelizmente, eu vou ficar devendo o destaque, né? Mas eu ouvi uma frase hoje: Deus quer te ver feliz, né? Deus quer te ver feliz. Você é feliz por isso? Amém. Amém. Nós somos felizes porque Deus quer nos ver felizes. E cremos que nessa tarde tem mais felicidade para nós, irmão. Chegou a data, irmão Ronan. Chegou. Amanhã, dia 12. Chegou dia 11 e chega dia 12. Chegou, né? Dia 11 e chega dia 12. Dia toda 12. data. Esse aí é o do pastor Edson. Toda a data chega, né? E graças a Deus vamos ter ali aquele companheirismo maravilhoso. Vai ser aonde? Na chácara D ali. Estrela D. Estrela D. E vai ser maravilhoso. Vamos ter aquele dia maravilhoso de festa, de alegria. E todos temos que estar lá, né, irmão, né? Convidados, todos convidados, convocados, intimados. Vamos estar ali o dia. A única coisa foi falado hoje de manhãzinha. A única coisa que não pode ter ali, irmão, não é o quê? Tristeza. Tristeza. É. Nem ali, nem aqui. Onde o cristão está, tem alegria. Amém? Onde o cristão... Se alguém tem algum pouquinho de tristeza, para lá não precisa levar, porque não entra. É verdade. Não entra. Na portaria já vai ter alguém identificando. Se ele perceber que você está com sinal de tristeza, ele vai pedir para você aguardar, vai chamar o irmão Marco para fazer uma oração e libertar, né? Irmão Ronan, vamos louvar a Deus com o nosso irmão Tiago. Vamos agradecer a Deus através dos louvores. Deus atua nos louvor. E se Ele pedir para você bater palma, você bate. Se Ele pedir para você ficar de pé, você fica. Porque nós estamos aqui para adorar e honrar o nosso Deus, né, irmão Tiago? Bem, vamos cantar o número 148. Eu tenho uma casa humilde aqui. Não é como as outras que às vezes eu vi, mas não me importa, pois Cristo ali já tem preparado um palácio. Vamos cantar este? Número 148. Todos. A minha casa humilde aqui não é como as outras que às vezes eu vi, Mas não me importa. mas não me importa, pois Cristo ali
mas muito em breve. Ei, glória. De tudo me esqueço, gozando delícias preparadas pra mim. Então cante. Eu tenho a casa naquela cidade resplandecente, com celeste fulgor. Da minha pátria, Da minha pátria, eu tenho saudade. Hei de estar com Jesus, meu Senhor, eu não sou pobre, Eu não sou pobre, nem desamparado, peregrinando, com Cristo eu vou. não estou triste. Não estou Ei, aleluias, estamos felizes. nem desanimado, Participante, participante ei, glória, de um reino eu sou. Não cante. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente, com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade. Hei de estar com Jesus, meu Senhor. Ei, glória a Deus, aleluias. É bom cantar, é bom adorar ao Senhor. Ó filhos de Sião, honrai ao Rei dos Reis. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade. Vamos todos cantar isso também? 147. Todos com alegria, com força. Ó filhos de Sião, honrai ao Rei dos Reis. Forte! Louvores altos lhe cantai, louvores altos lhe cantai, Guardai as santas leis, guardai as santas leis. Bora! Sião é a nossa santa e gloriosa
Está chegando embora. Muito em breve esse mundo vai sentir falta desta noiva. Que muito em breve nós estamos voltando para nossa Sião. Você crê assim? Diga amém. Amém, amém. Agora vamos passar para outra parte, né, meu irmão? Sem perda de tempo. Hoje Deus tem nos presenteado, né, pastor Adalto? Pastor Adilson Furma está aí para trazer para nós uma palestra com o pastor Adalto. Amém, amém. Deus continue nos abençoando. Aleluia. Então vamos receber o pastor Adilson, que vai trazer a palestra para nós, os jovens, né? Experiência própria dele, experiência da vida. Compartilhar experiência ajuda muito, né? Ajuda muito. Vamos lá então, pastor Adilson, bem-vindo aqui. Toda a liberdade. Você tem até 10 para 6 lá, tá? Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Que o Senhor vos abençoe. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer uma oração e ler uma escritura antes de começarmos. Coloquemos-nos de pé. Vamos ler em Provérbios, que é uma escritura que geralmente sempre a gente usa. Provérbios primeiro. Vamos, antes de ler, orar, falar com o Senhor. Eterno Senhor, nós te agradecemos por podermos ouvir estes hinos e sermos abençoados por Ti. Senhor, entramos para esta parte e ela possa ser de grande proveito, Senhor. E que o Senhor possa nos dirigir com experiências e ajuda-nos, Senhor Deus, a transmitir de uma maneira que ajude esses jovens e os demais. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Provérbios 1, no verso 2 diz: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se atenderem às palavras da prudência, para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Irmãos, cada um tem uma história para contar, né? Todos nós temos um passado, mas que talvez, se eu falar dos meus erros, sejam para que você possa não cometê-los assim, né? Não agir desta maneira. Bom, irmãos, eu venho de uma família católica no começo, e quando eu era criança, meu tio deu uma profecia de que eu seria um sacerdote católico, que nós ouvíamos a missa e assim por diante. Ele deu essa profecia e falou que ficou aquilo como ao ar. Mas os dias passaram e quando pela primeira vez que eu fui ajudado foi com a escolinha das crianças, apresentado pelos adventistas que iam de casa em casa, pela igreja adventista, e rodando aquelas pequenas historinhas e aquelas pequenas canções que a gente ouvia. E nós morávamos no sítio, nunca tinha visto uma televisão, nós não tínhamos ainda, né? E aí chegava com aqueles banners fazendo exposição das histórias, e a gente gostava demais daquilo. Essa foi a primeira maneira que eu comecei a encontrar com a palavra. Foi através deste grupo de irmãos adventistas. A historinha que eu nunca esqueço foi daquela
galinha protegendo seus filhotes. Às vezes você já ouviu sobre isso, né? Quando ela estava lá e alguém pôs fogo no capim ou no mato que ela estava, e ela abrigou todos os seus pintainhos debaixo de suas asas, e as lavaredas passaram, o fogo passou, e encontraram ela morta, mas todos os pequenos pintainhos vivos, né? E aí aquele pregador disse: isso representa Jesus. Aí eu comecei a ver a importância de Jesus na minha vida, no meu coração. Aquilo para mim ficou como que uma marca, foi a primeira pregação do Evangelho para mim. Bom, os anos passaram, nós participamos de uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil, onde nós começamos a conhecer mais profundo. Meu pai começou um desespero pela verdade, depois que ele viu que não estava certo lá. E aí ele foi em várias igrejas, Deus é amor, e assim foi uma longa trajetória, ao ponto em que nós ouvimos o programa, a mensagem pelo rádio, e foi chamado um ministro naquela época para vir fazer uma visita para nós. E na primeira vez que veio o pastor Davi Moreno, que é da região sul, ele batizou meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho. Eu estava lá, com muita fé que eu tinha na igreja a qual eu pertencia. Então eu fiquei de uma maneira assim sincera, orando a Deus para Deus livrar minha família do mau caminho, né? Do falso profeta. A gente tem medo do falso profeta, né? E a gente orava, eu entrava lá no galpão de milho e orava sincera. Esse eu tinha quase de 12 anos de idade, 12 para 13 anos de idade. E Deus ouviu minha oração, irmãos. Uma noite dessas eu estava deitado e nunca tinha visto uma visão em minha vida, nunca vi, mas aquele não foi um sonho, eu já sonhei várias vezes. Assim, não sou um sonhador, mas uma certa noite, sem conhecer a mensagem ainda, conhecendo assim, assisti o primeiro culto da mensagem, mas uma certa noite, então apareceu, eu estava andando num lugar horrível, um mau cheiro, uma atmosfera pesada, um clima de região de perdidos, e um desespero em minha alma. Então eu pude ver uma luz brilhar e eu fui em direção à luz. E quando eu cheguei em direção à luz, eu não pude levantar meus olhos além da cintura daquele anjo, eu não consegui mais. Essa foi a maneira que, aí então, aquele anjo começou a falar comigo. Ele disse assim, dá uma olhada. E eu vi nessa direção, e eu olhei naquela direção que ele mandou olhar, e ali estava a minha família subindo as escadarias. Daí ele disse: lá vai tua família, você não quer acompanhá-los? Desde então não houve dúvidas. Fui batizado no ano 93, em 5 de maio do ano 1993, desci as águas. E algo especial aconteceu no batismo. E o pastor que me batizou disse: nunca aquilo aconteceu antes, e faz pouco tempo ele me encontrou e disse: nunca mais aconteceu aquilo. Quando ele me batizou, que levantou para que receba o Espírito Santo tomou ele, e ele disse assim: eis que hoje batizei um ministro do Evangelho. Mas nós éramos da lavoura, da roça, pessoas simples, trabalhadoras, e não tínhamos nem condição de pensar nessas coisas, nem pensávamos nisso, que um dia Deus tinha um plano conosco, com a gente. E aí então foi o primeiro passo, aos 13 anos de idade, foi o primeiro passo, e quando eu dei o primeiro passo, começaram a vir as tentações, os problemas da juventude, e tantas provas, que muitas vezes
parecia que elas iam sucumbir-me. E então, justo nesta época, a gente foi para o Paraguai, mudamos para o Paraguai, e meu pai havia comprado uma terra assim que não havia nenhuma casa, só havia mato, e eles teriam que ir derrubá-la. E então houve uma necessidade de eu ficar na Cidade do Leste trabalhando, mas não era emprego não, irmãos, é emprego bom assim, fazendo valeta mesmo, trabalhando em construção civil. E eu abracei a causa e ajudava meu pai com o dinheiro para eles comer lá no mato, para derrubar o mato, para fazer a plantação. Eu ajudava eles, aquilo me envolveu, aquele trabalho me envolveu, aquela responsabilidade me livrou de muitas coisas. Por isso que na adolescência é bom você ter uma ocupação, um trabalho, alguma coisa, ajudar a sua mãe. Às vezes, às vezes há certos quadros que a moça vai casar e não sabe nem limpar a casa, não sabe nem assar um pão, não sabe nem, compra na padaria. E são coisas práticas que ajudam. O rapaz, ele tem que assumir um compromisso. E eu digo assim, pastor, de coração, uma das coisas que mais me segurou foi esse compromisso. Aos 13, 14 anos de idade, já estava com 14 anos, para sustentar a família. Eles não tinham de onde tirar o dinheiro, estavam lá no meio do mato, enfrentando dificuldades, e a gente ganhava o salarinho e mandava para eles lá, todo mês. E além disso, primeiro eu tirava do Senhor, primeiro era o dízimo, eu ganhava 170 mil guaranis, como fosse hoje R$75, uns R$70 por aí. Eu tirava meu dízimo e o restante eu mandava dizimado para eles. E aí então, aquilo começou a nos envolver, mas houve tempos, houve horas, que parece que aquilo não era o suficiente, aqueles compromissos, e o inimigo queria laçar-me. Quando chegou uma determinada feita, então, quando estava quase por o pecado me sucumbir, não que eu tenha saído com o companheirismo errado, porém em mim não havia condição mais, parecia que eu não tinha condição mais de estar sozinho. Irmãos, eu lavava minha roupa, eu cozinhava, e eu sustentava minha família, lá na lavoura. Eu ia para a igreja, não perdi uma escola dominical, a menos que não tivesse dinheiro para ir, mas eu lutava para estar lá. E uma das pessoas que mais me ajudou foi a irmã Maria Maciel, esposa do pastor Jairo. A esposa do pastor às vezes tem um papel tão importante, né? Ela chegou e disse um dia para mim, nas horas difíceis minhas, disse assim: vejo que o irmão está vindo pouco na igreja. E aquilo me ajudou. Eu falei, mas eu levei pelo lado humano, né? Eu disse, mas se a esposa do pastor está notando, o pastor já notou faz tempo. Mas e Deus, né? E Deus não tem notado? Deus não tem notado? Então, certas maneiras nossas para com os outros, se você encostar num jovem que ele está desanimado, às vezes ele precisa só de um convite seu. Os rapazes devem ser amigos dos outros, por mais que ele ande cabisbaixo, por mais que ele seja uma pessoa assim, aparentemente, que venha de uma grande experiência de dificuldades, você deve se aproximar dele, os rapazes devem se aproximar dele e ajudá-lo. Às vezes ele está enfrentando um problema difícil, ele está precisando de um incentivo, ele está precisando perceber que a presença dele no culto de jovens é importante, mesmo que ele não tenha dom nenhum. Eu não tinha dom até então. Então aquilo foi uma ajuda para mim. Teve um irmãozinho, Itamar, que me ajudou também muito, e convidava, incentivava, vai lá em casa e tal. E eu era um jovem sozinho, não conhecia ninguém. A igreja de Foz do Iguaçu, eu não morava ali, eu morava em Cidade do Leste, do outro lado, no Paraguai, e eu vinha cultuar em Foz. É fronteira, só o rio que divide o Paraguai, né, do Brasil. E aí então, foram momentos quando eu estava
nesse ponto, uma certa noite, Deus falou comigo de novo. São experiências que às vezes Deus não usa essa maneira para falar contigo, às vezes Deus fala através da palavra, da pregação, mas essa experiência foi que eu ouvi a voz do profeta sendo dublada, e ele falando, como fosse a voz do profeta, falando comigo, e eu me senti num lugar que eu estava numa rocha, e os vendavais estavam fortes, e eu estava agarrado assim na rocha, que eu estava num lugar muito alto, e eu estava tão agarrado na rocha, que se meu dedo escapasse, parecia que eu ia cair. Então eu cravei meus dedos naquela rocha, e o vento parecia que ia me levantar, ia me tirar de lá. E aí então eu olhei para frente, ali estava o profeta de Deus, sem mover um fio de cabelo, na minha frente. Eu me despertei do sonho, daquela visão, se for um sonho, foi especial. Eu disse: Senhor, eu não estou conseguindo segurar as tempestades, os vendavais, as tentações, as dificuldades, mas eu estou agarrado na rocha. Estou num bom lugar. Agora, essas pequenas coisas, irmãos, são as que ajudam a gente. Deus vai dar um marco para você. Deus vai dar um marco para você, moça. Às vezes você diz: mas eu não dou conta, eu não posso, é tão difícil, o mundo é mau, é tantas coisas, tantas tentações. Eu sei que é, mas a sua persistência na palavra, a sua prudência com as coisas de Deus, você se esforça, faça a sua parte. Deus vai fazer a dele, mas Deus quer ver você se esforçando. Deus procura ver o seu filho na posição que ele deve estar. Agora, sua conduta é importante nessas horas. Eu fui convidado muitas vezes para lugares de diversões, muitas vezes Deus me deu graça, nunca senti vontade de ir. Você é sozinho, você só vai na igreja domingo, você não tem quem ir, vamos lá na minha casa almoçar. Eu disse: não, prefiro ficar sozinho aqui do que ir no lugar errado. Você tem que tomar uma posição, irmãos, porque no momento parece que você é um homem, uma moça, um rapaz estranho ali na sociedade. Eles te olham e te chamam, até meu apelido era o pastor. Ó, o pastorzinho está chegando, ó, o pastorzinho, e tantas coisas. Aquilo parecia que me ofendia mesmo, né? Mas era aquilo mesmo, né, que tinha que acontecer. Aí o que aconteceu? Quando eu venci aquela etapa dos 14 anos, que é uma etapa difícil, aos 16 anos, Deus me deu graça para vencer, que havia uma batalha dentro de mim, e que eu consegui chegar à conclusão que eu era cristão mesmo, que o mundo não era para mim. E o meu posicionamento com a fé, você tem que tomar um posicionamento, dizer: não, eu vou ficar com a palavra, não importa a tentação, não importa a prova, eu vou ficar com a verdade. Deus tem muito mais para dar. Se você se preserva, você não sai no mundo. Você se preserva, você fica: mas fulano nunca namorou ninguém, nunca conversou com nenhum rapaz, um rapaz nunca conversou com uma moça. Isso é privilégio para a moça, é privilégio para o rapaz, é um dos grandes privilégios que se tem. Então aí surgiu então uma questão de nós termos os cultos de jovem. O pastor Jairo disse: vamos escolher, levanta entre vocês um líder, e assim por diante. E eu olhava sempre ali, estava o irmão Billy, o irmão Tiago, o irmão Eliel, né? O irmão Eliel está firme até hoje, graças a Deus. Mas eu olhava aqueles moços, o Billy, filho do pastor Jairo, o Tiago. Eu olhava para aqueles moços, eu dizia assim: esses moços vão ser salvos, com certeza. Eu tinha que chegar pelo menos à fé deles. Olhava eles sempre tocando nos instrumentos e tal. Irmãos,
tive que contemplar essa experiência de que um desses moços, né, o Tiago, que estava lá, saiu da fé, se misturou com a classe errada, e hoje ele está num presídio em São Paulo. Lá ele está servindo a Deus, dentro. Não pôde servir fora, mas se é um eleito, Deus vai ter o lugar para ele servir a Deus. Se misturou com a classe errada, de pessoas, a influência errada, os vizinhos, os amigos. É uma brincadeira aqui, o coleguinha da escola, vamos lá, vamos aqui, tirou ele conseguiu arrastar, tirar ele do companheirismo. E outras moças daquela época, então, moças que estavam ali, foram arrastadas pelo pecado, viveram vidas sujas e que estão sofrendo vidas sujas e que estão sofrendo. Eu preguei um certo dia em Foz do Iguaçu e essa moça estava lá. Ela chorou como criança no seu banco, mas nunca teve força de voltar. Porque ela era a moça mais bela da igreja. Porém, vendeu sua beleza para o mundo. Se misturou com a classe errada. Nessa época, nessa época mesmo, aconteceu esse fato. O senhor pediu para me contar. Eu nunca contei para ninguém isso, a não ser, desculpa, para ninguém. Contei para o senhor. Poucas pessoas que eu contei, alguns pastores sabem disso, e minha esposa. Nessa época difícil, eles souberam na firma onde eu trabalhei, 9 anos, comecei de cavador de valeta e fui gerente do depósito. E eles tinham conseguido para mim um apartamento ali, não muita boa coisa, mas como eu não escolhi a luxúria, né? Tinham conseguido um apartamento para mim, ali no prédio. Então correu o boato de que a gente era um rapaz que não andava atrás de mulheres e assim por diante. E então despertou o interesse de uma pessoa, de uma moça, ao meu favor. Eu estava no meu quarto, tinha vindo do banho, e essa moça entrou no meu quarto e me agarrou. E eu disse para ela: fulana, eu sou um cristão. Eu respeito ao meu Deus. E eu tenho o objetivo de casar com minha esposa. E só quero com ela isso. Isso é forte, parece até vergonhoso para muitos, porém, ela se afastou, tomou um susto, um choque. Ela disse: bom, mas e ela tentou de todas as maneiras, e um carinho falso do diabo, coisas do inferno, amor pervertido. Deus me deu graça, eu recusei. Disse para ela, eu nem sabia, nem trabalhava com a mocidade, nem sabia o que ia acontecer futuramente. Eu tomei a minha posição pelo Evangelho. Parecia que ela disse, mas você é normal? Eu disse, sim, sou, mas não para você. E então
Aí eu comecei a falar com ela, eu disse assim: veja, você é uma moça muito bela, a mais bela aqui do trabalho, por que você não reserva o seu corpo para seu marido, para que ele tenha o prazer, simplesmente ele, de tê-la, de possuí-la? E então comecei a falar essas palavras para ela, e dizer assim: olha, você ficará velha, a sua beleza um dia vai sair de você, você verá que você precisará de um marido que te honre, te respeite, e fazendo assim você nunca terá um, porque você não poderá escolher um perfeito, porque você não está vivendo em condição para escolher um que é perfeito. Muitos rapazes, às vezes eu tenho visto isso: eu quero casar com uma moça pura, mas ele é puro? Pode escolher. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Nós estamos numa fase assim. Escolhe. E outra coisa curiosa, irmãos, me desculpe, eu tive experiência, depois eu vou continuar a minha história, mas lembrei disso, vou falar agora. Nossos jovens, irmãos, eu estudei com a juventude, trabalhamos com a juventude. É difícil aquele jovem que vai por caráter mesmo, vai por aparência. É difícil, nós estudamos a mensagem e não praticamos. Vai por aparência, por caráter é difícil aquele que vai. Quer casar com a pessoa mais bela. Às vezes ele tem que dar uma olhadinha na foto, pega a foto dele. Às vezes você tem que falar, tem que chegar a essa condição, falar para o moço: dá uma olhadinha no espelho, irmão, o senhor acha que a sua aparência é compatível à da irmã fulana, que o senhor está escolhendo tanto? Aí nunca consegue um casamento. Pastor, ora por mim, mas escolhe demais. Escolhe demais. Então nós temos que ver essas pequenas coisas, essas pequenas frases. Deus me livrou, Deus me manteve, Deus pode te manter, te livrar. Agora, se você já falhou, se você caiu numa dificuldade como essa, nunca mais faça isso. Nunca mais dê lado, vazão para esse espírito entrar. Deus pode te dar um bom casamento, Deus pode te dar um bom lar, desde que você me ouça. Aí então nós começamos a trabalhar, aí o pastor já desafiou, e eu olhava para aqueles moços ali e falava: um desses vai levantar e vai dizer: não, trabalhar com uma cidade. E meses passou, até que um certo dia eu comecei a ver a importância que seriam aqueles cultos dos jovens, e eu não tinha. Hoje, irmãos, eu aprendi a falar, ainda falo errado. Hoje eu aprendi a falar, mas na época então não conseguia nem falar, a gente era vergonhoso, ainda é até hoje, tímido. Aí eu disse: pastor Jair, eu não sei pregar, não sei cantar, até hoje não canto. Se eu cantar, os irmãos tudo choram. Eu só canto em dó, na posição menor. E aí então, se tem, pastor, o senhor me avisa a hora que está chegando a hora, né? Que a gente chega nessa história, não tem fim, né? Isso aqui é infinito, aí longe, né? Aí então, quando chegamos, aí eu cheguei e falei: pastor Jair, o que eu penso que eu posso fazer, se o irmão fulano não quer, se o irmão ciclano, porque eu apostava neles, que eles tinham, parece que mais dicção de falar, alguma coisa assim, mas não houve aquele interesse. E o pastor Jair disse assim: não, irmão. Eu falei assim: eu vou lá, sabe o que eu vou fazer, pastor? Vamos pegar uma mensagem que nem casamento, divórcio, vou chegar, ou escolhendo uma noiva, vou chegar lá na frente, vou pedir para esse ler, para aquele lá, falar sobre ela, aquele outro, porque eu não tenho dom para pregar, não tenho dom para nada. Vou chamar a irmã, eu lembro, hoje é a esposa de um pastor, dessas irmãs que estavam lá, a irmã Eunice ela está hoje, é esposa, gente, esqueci o nome do pastor, foi ordenado agora recentemente, Mato Grosso do Sul, Aquidauana, Mato Grosso do Sul.
pastor, auxiliar do pastor Nilson Monteiro, que ele ordenou e apresentou no plenário. Bem fortinho. Então, várias irmãs dessas que na época eram jovens, hoje, né, ocupam esposas de diáconos, outros são diáconos. Uma parte da minha igreja era aluno da escola nossa. E assim, aí eu falei, pastor Jairo, aí eu tô adiantando a história, né? Vamos voltar aqui. Vamos fazer isso. Aí tá, começamos o culto, e o povo não queria vir, os jovens não queriam vir e tal, e era difícil. Eu comecei a ler, garguejando, mas um dia a unção me tomou. Irmãos, desde aquele dia que a unção me tomou até hoje, ela não me deixou. Eu passei a ponte da aduana da amizade saltando. Eu recebi a dose dupla do Espírito Santo e da unção de pregar. Para mim foi algo especial. Então, depois daquela vez, não houve mais dificuldade para fazer os cultos de jovens. E ela me acompanha até hoje, graças a Deus. Aí começou os trabalhos com a juventude, isso foi em 96, por aí, 97. 97 eu vim para Goiânia, de um destaque no culto dos jovens aí. E assim vieram os trabalhos. Depois nós tínhamos trabalho em Santa Rita, no Paraguai, também tinha em Foz, eu era o líder de jovem lá, e o líder de jovem em Santa Rita. E aí começamos, mas o que eu vi que muitos desses jovens que não se firmaram, que andavam de uma maneira relaxada, que andavam de uma maneira despercebida, não tinham interesse pelas coisas de Deus, não se esforçavam, porque é assim, irmãos, o corpo não quer, a parte de fora não quer a salvação, o que quer a salvação é a alma, nós só ouvimos hoje de manhã. Se você não fazer força, por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus tem que pôr força para chegar nele. Se você não se esforçar como jovem para ler a Bíblia, ler a mensagem, você não vai ler nenhum parágrafo. Você tem que se esforçar, você tem que lutar, você tem que saber que sua alma está perecendo dentro de você. E as coisas do mundo, agora a atração é maior, nós temos o celular, temos esse veículo, o WhatsApp e outros e-mails e tantas coisas, Facebook e outras coisas que estão prejudicando nossa juventude. Olha, o irmão Branham, ele teve comissão para entrar lá num bar onde tinha uma mulher prostituta sentado com um policial e outros bêbados lá. O irmão Branham teve comissão para chegar lá e falar com aquela mulher, quando ele estava desejando que ela fosse enterrada viva. Deus deu comissão para o irmão Branham tirar ela de lá. Deus deu comissão. Logo o irmão Branham foi falar com ela e logo estavam todos ajoelhados ali, e ele conduziu todas aquelas almas dentro de um bar de bebida alcoólica, fez dali uma casa de oração e eles foram salvos. O irmão Branham teve comissão para fazer isso. Mas Nelly Sandri não teve comissão para passar na frente de uma danceteria e olhar lá para dentro e ficar sem participar da dança. Lá estava o bailarino que era o seu parceiro no tempo para trás do mundo, lá era seu parceiro. Então quando ela se deu por fé, ela estava nos braços dele. Às vezes, moça, muitos de vocês, lembre-se disso, moço, meu querido irmãozinho, minha querida irmã, lembre-se disto. Talvez você ainda não tenha comissão por Deus de usar essas coisas da ciência. Se isso te leva para o mal, é melhor você cortar fora. A Bíblia diz, se aquilo te faz mal, então tira fora. E os pais sabem disso, que é difícil essas coisas. Sabem, você sabe que seu filho não tem condição para possuir aquilo. Uma criança às vezes não tem condição, e aí o pai, para se livrar daquela cobração, fulano tem, o ciclano tem, a beltrana tem, e eu não tenho, já tenho 13, já tenho 12, já tenho 14, já tenho tantos e tantos.
anos e eu preciso ter um celular que tenha todos os meios de comunicação. Eu preciso falar com a fulana e aquela coisa de jovem e tal e tal. Mas você daria para sua filha uma 9mm carregada na mão dela e diria: filho, pode brincar com isso aí, pode brincar. Você não faria isso. Um meio de comunicação na mão de uma criança é isso. É uma arma carregada. É perigoso demais. Deus nos ajude a vigiar estas coisas. Nós temos que ter essa determinação entre nós, como jovens da mensagem. Eu fui um jovem da mensagem, vi outras moças que estavam também na mesma época vencerem, mas vi outros rapazes perderem o curso da caminhada, serem jogados, alguns deles já estão mortos. Meu Deus, eu digo: ó Senhor, será que suas almas estão salvas? Aquelas mocinhas que estavam no culto de jovens, será que aquelas almas que já partiram estão salvas? Tem que descer em nós um desespero, em saber que a sua alma está hoje aqui, não é para se perder, não. Você não veio aqui para se perder, não. Você veio aqui para se salvar. Tentações nós temos, somos tentados, não tem jeito, você é humano. Mas vença a tentação. Jesus não vai te dar cruz mais pesada que você não possa vencer. É nessas horas que você pode transpor, vencer as barreiras, vencer as dificuldades. Agora, aquilo que o pastor falou sobre Daniel, sobre Cury, né? O senhor falou ali de manhã. Ele disse que entre 12 anos, as crianças, 12 a 14 anos, a pré-adolescência, estão recebendo informação, como as crianças também, mais informação do que o imperador de Roma tinha no auge do reinado de Roma. E essa informação, ela desenvolve Daniel. Augusto Cury. Está na minha pasta ali, mas nosso horário também já se foi. E então ele falou essas coisas. Ele disse assim que desculpe, irmãos, vocês vão ter que me perdoar um pouquinho, eu tenho que pegar a minha agenda, tá? Não estava programada para fazer isso, mas eu penso que vai ser bom isso, vai ser muito bom. E você quer o que é bom, nós queremos o que é bom. Nós não estamos aqui para perder tempo, não. Você acha que Deus, irmãos, o pastor sabe, ele me convidou várias vezes. Deus me dirigiu a vir essa vez aqui. Não sabia o porquê, mas até nisso eu oro. Eu digo: Senhor, quando for para mim visitar um companheiro, deixa eu sentir na alma, porque eu quero ser uma bênção para aquele povo. Eu não quero levar reprovação, não. Irmãos, se um dia Deus me tire da terra, se um dia eu quiser me apresentar como um pregador, eu não sou um bom pregador, não. Bom é Jesus, bom é o profeta. Nós não somos nada, nós só somos o instrumento. Pega um instrumento desse, irmão, levanta um instrumento desse aí, qualquer um desses aí, levanta, ó. O que é um instrumento? Ele está funcionando? Não. Mas toca um pouquinho para ver aí, irmão, toca só um pouquinho para ver. É o tocador, não é o instrumento, é o tocador. Você é o instrumento, o tocador é Jesus. Nós precisamos entender isto. Já comecei a pregar, meu Deus. Nós vamos aqui ver essa experiência, senão nós não vamos conseguir. Agora, veja só aqui, ó. Então as crianças e adolescentes estão tão agitadas por causa, e adolescentes estão sendo saturadas de informação, saturadas, elas não tem mais aonde, elas estão até confundindo
o que é, digamos assim, como é animado, o que é ficção, estão confundindo ficção com realidade. Ao ponto que você vê essas catástrofes nos Estados Unidos, de entrar jovem na escola e atirar e matar tantos, eles confundem ficção com realidade. É tanta informação. E uma criança de 7 anos de idade tem mais informação na mente do que o imperador romano tinha no seu auge em Roma. Esse excesso de informação produz uma síndrome, que ele disse, tive o privilégio de descobrir, chamada síndrome do pensamento acelerado. E as crianças estão tão agitadas e irritadíssimas e não se concentram. Elas não conseguem. Eu vi uma mãe não cristã fazer uma coisa que os crentes tinham que fazer na escola onde minha filha estuda. Ela deixou a criança, não estava aprendendo escrever alguma coisa lá, numa tarefa, e não conseguia, ela não conseguia concentrar. E a mãe, não sendo uma cristã, cancelou uma semana para ela não ter nada de contato com a ciência, nada, nem assistir, nem WhatsApp, nada. Ela livrou os filhos, tirou aquela menina, aquela criança daquele problema, para ela poder se concentrar. E nós percebemos isso em casa também. A minha pequena não se concentrava para fazer contas. Aí então, não que nós deixamos, ela não tem WhatsApp, não tem essas coisas, mas sempre filminhos bíblicos, queria assistir 24 horas. Nós estipulamos um horário, 2 horas por dia e tantos dias filmes, desenhos evangélicos e assim por diante. Então nós sabemos que isso traz um tanto de informação na mente da criança, do adolescente, que ele se confunde, ele não sabe aonde ir. Então, é muito importante que nós possamos educar as crianças e adolescentes para serem pensadores, não servos, escravos da ciência, escravos da internet, escravos do minigame, vídeo e essas coisas, tudo que game, escraviza as crianças, escraviza as famílias, escraviza até os adultos. E também é fundamental que os pais não deem presente em excesso. Nem Deus dá tudo o que nós queremos. Porque você ora, 1 ano, 2 anos, depois de 3 anos Deus te dá. Às vezes você ora meses para Deus te conceder alguma coisa. Mas na vida humana nós estamos fazendo errado. O nosso filho e chora e faz aquela birrinha e fica lá. Ah, tá bom, filho, eu vou te dar. Não, irmãos, nós estamos criando errado nossos filhos. Não é assim não. Deus nos ajude, dê-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos força, sabedoria para criar nossos crianças e adolescentes. Então começa a dar presentes. E tanto presente em excesso que pode mexer com mecanismos chamados endorfínicos no cérebro e levar a criança e adolescente cada vez mais produtos mais presentes, mais celulares, para que terem migalhas de prazer. Elas não têm prazer mais. Então dá um celular, dá isso, dá presente, daquilo outro, e é 24 horas chegando com presente de tarde, e amanhã, e fim de semana, e aniversário, e domingo, e tantas coisas, para terem migalhas de prazer. Infelizmente, veja só, não vou continuar mais aqui, mas fica para nós, fica para os nossos jovens, essa pequena, importante consideração. Se Deus te pôs para viver numa era de tantas informações, de tanta ciência, é porque Ele ia ter condições de te equipar para vencer. Vocês são um povo privilegiado. O profeta disse que se ele escolhesse a era a qual ele viesse viver, ele escolheria essa aqui. Deus deu esse privilégio para você, moça, de ser uma testemunha na escola. Nós tivemos lá muitas moças que tiveram que desistir da escola, de tanta pressão. Eu tive que pegar um advogado ali
ir e ligar para a diretora, estava sendo pressionada pelo professor de educação física. E tivemos que mexer com o advogado, tantas coisas, tanta pressão para cima do pastor, tanta pressão para cima daquelas duas adolescentes, e graças a Deus, Deus tem nos ajudado, Deus tem livrado-nos de todas as tempestades que vêm. Deus vai livrar você. Lembre-se disso, tem jovens que vencem. Se você fracassou em um ponto, não é hora de desanimar, não. É hora de nós continuarmos insistindo com as coisas certas. Não é hora de nós ficar parado, não, dizer assim, eu fracassei, então para mim não dá mais. Não, irmãos, está na hora de nós começar a fazer tudo certo, moça. Você fez um namorinho errado, uma paquerinha lá errada, lá na escola, corta, aquilo lá não é futuro, não, aquilo lá é desgraça para você. Não vai trazer futuro, não. Futuro é você falar com um rapaz que você sabe. Primeiro, na adolescência mesmo, você sabe, você vai só começar a namorar com alguém, desculpa, não estou doutrinando, mas é um pensamento meu. Se esse moço está trabalhando. Porque se você namora para casar, você não namora para ficar que nem o mundo lá fora. Eu casei com 21 anos, irmãos. Outros casaram, outros com 20 e poucos anos e tanto. Passa dificuldades? Passa. Problemas? Passa, mas é tão bom você esperar em Deus. Você precisa de ver o privilégio que tem um casamento como esse. Quando você luta pela coisa certa, não casar por conveniência, não. Então nós vamos prosseguir. O pastor deu mais 30 minutos. 6 horas para ele não dar mais, senão não tem que parar para ouvir mais. Graças a Deus. É bom essas coisas. São experiências de vida que ajudam, que beneficiam. Ele diz assim, 3 milhões de pessoas estão caminhando para... infelizmente, mais de 1.400.000.000 de pessoas, cedo ou mais tarde, desenvolverão um estágio de dolomanos ou de depressão. Mais 3 milhões de pessoas, ou 1 em cada 2 pessoas, desenvolverão um transtorno psiquiátrico, e não apenas depressão, mas síndrome de pânico, ansiedade, doenças psicossomáticas, anorexia, bulimia e drogas e assim por diante. Por quê? Porque tudo que elas pedem em casa ganha presentes. E depois elas vão sair lá fora e vai achar que o mundo é obrigado a dar para elas o que... ela acha assim, ela acha que todo mundo é obrigado a dar as coisas fáceis, tem que ser fácil, porque papai ensinou que dava, a mamãe é boazinha, ela dava. Irmãos, a mamãe boazinha nesse caso está matando o filho, está matando a filha. E até mesmo, às vezes, até nossos moços, por casamento, eu disse para os meus lá, tenho 2 casamentos logo em seguida para fazer, se eles estão me ouvindo, eles vão recordar o que eu disse. Eu disse, o certo mesmo é colocar a conta da casa por 6 meses, para ele sustentar. Ah, mas é pesado, mas é isso. Você dá conta de sustentar a casa, pagar luz, água, aluguel, assim por diante? Morando com os pais. O certo, eu disse assim, é claro que seria uma colocação para um teste de responsabilidade. E a moça, ela tinha que pelo menos ficar uns 3, ou vamos dizer assim, uns 3 meses. Ela deveria fazer o almoço, fazer o café da manhã. Ela vai casar, não vai? Ou ela tem que aprender em casa. Mas eu não gosto, quando eu casar eu vou lidar com as minhas panelas. Não quero saber das panelas da mãe. Não é assim não. Você tem que aprender com as panelas da mãe para não queimar o dedo nas panelas na frente do marido. Para ele não falar, que comida boa. Tá bom, amorzinho? Tá maravilhoso. Daí ele disfarça, vai lá no fundo, no banheiro, né? Não, é responsabilidade, isso cabe aos pais. Eu penso que cabe aos pais.
Irmãos, eu namorei com uma moça do sítio, da roça. E aí, que eu fui da roça também, eu disse, vai dar certo com pé duro, tem que ser outro pé duro também. Aí eu ia lá no sítio, chegava lá, minha esposa chegava, porque o irmão dela era pequenininho, chegava atrás da plantadeira do trator, tudo cheio de poeira, o cabelo para lá, tudo para cá, ela chegava, ficava tudo com vergonha, mas aquilo para mim era beleza. Aquilo que era beleza. Vendo que ela estava ajudando, e aí na casa deles lá, agora eu vou deixar minha sogra bem contente. Nunca fiz a minha sogra contente. Agora eu vou deixar. Tinha uma semana que uma lavava a louça e que a outra cozinhava. É assim. E limpava a casa. Você sabia que a minha sogra está limpando a casa, fazendo comida agora, depois que casou a última filha? Ela nunca teve 3 filhas. E eram as empregadas, até elas reclamam, a mãe escravizava nós. Mas foi bom. Aprenderam aquilo. Então nós sabemos que essas coisas ajudam, beneficiam. São pequenas, grandes coisas que ajudam. Ele tem que saber, ela tem que saber, que quando o profeta diz que quando você está namorando é tudo 1000 maravilhas, tudo está bem. Você só chega, encontra com ele cheirosinho, com ela cheirosinha, não tem nenhum problema, você só vê beleza, você não vê nenhuma ruga na face dela, mas quando você casa com ela, virão dias difíceis, virão provas, você vai ter que cheirar o que você não queria cheirar. Desculpa falar, é assim. Você vai deitar do lado de um homem que é humano, de uma mulher que é humana. E as mães têm uma responsabilidade tremenda na higienização das mulheres, ensinar suas filhas a como se, na parte de higienização, não só do corpo, mas da casa e todas as coisas. Que você vai em certas casas, você faz o roteiro, que nem nós fazemos no sítio interior, você chega lá, certos lugares, que você pega o prato e dá uma olhada assim, meu Deus, tem misericórdia, né? E as mocinhas tudo crescendo e vão casar. Algumas já casaram. É um cuidado das mães, isso aqui não é luxo. Não, nós temos, se no espiritual Deus não aceita relaxado, Deus não aceita relaxado, Deus não aceita pecado misturado, não, no natural nós temos que tomar isso, irmãos. Agora, nós entendemos, vou falar aqui, ó. Vamos ter dificuldades, vamos ter, isso é humano, isso é o caminho. A humanidade, veja só, estamos adoecendo rápido coletivamente e não estamos alerta a isso. Segurar e proteger as emoções é importante. Quando vem qualquer coisa na boca, você fala, especialmente para os casados recentes, essa fase de adaptação que o senhor estava falando ontem. Importantíssimo você controlar suas emoções. Eu fiz uma coisa, agora minha esposa, ela precisava falar aquilo lá. A gente comprou um fogão, o único fogão que era novo era o fogão a gás, o resto era tudo móveis usados, tudo no baratão eu comprei. Mas aí o fogão era novo, e até eu tinha um dó do fogão, porque era tão brilhando assim, brilhava tanto. E um dia ela derramou alguma coisa lá e foi limpar com a esponja, mas com o lado áspero, né? E riscou tudo. E na hora eu não pude segurar a minha emoção. Falei, meu Deus, você riscou tudo o fogão novo. Eu me arrependi 1 milhão de vezes. Aquilo foi, até hoje quando eu lembro, dói no meu coração. A gente recém-casado, foi a primeira briga, não é a primeira briga, mas ela desmontou a chorar, entrou um desespero nela, e certas coisas que a gente tem que proteger, a emoção, às vezes, você vai falar uma coisa, melhor,
que você ia falar, amor? Te amo. É engraçado, mas depois você vai ver que é verdade. Quem não casou ainda vai saber. Então, controlar as emoções, é muito importante você controlar a emoção. E lembre-se, geralmente depois que casa, o diabo especialista, ele vai mostrar uma mulher mais chamativa do que a sua. E um homem mais bonito do que o seu. Isso é o diabo, já aconteceu isso. E ele vai colocar você no caminho da morte, muitas vezes, não é porque casou, está livre não. Mas lembre-se, você escolheu aquela mulher, você aceitou aquele homem, é para o resto da vida. A sua salvação depende do firmamento daquele casamento. Sua salvação depende daquele casamento. Você tem que cumprir com o seu objetivo, você tem que chegar lá. Nós precisamos chegar e entregar nossa cruz, não é assim? Deus te deu uma cruz, mas minha mulher é uma cruz, meu marido é uma cruz, mas você tem que entregar a sua cruz lá, irmão. Não é hora de entregar aqui não é, jogou no caminho a cruz, não é assim não, você tem que entregar a cruz lá no final. Então, não apenas cobrar excessivamente dos outros, aí o marido começa a cobrar demais dela, ela está entrando numa experiência de vida só, ela tinha a mamãe, ela tinha o papai, ela tinha os irmãos em casa, ou as irmãs, aí o marido começa a cobrar demais dela, cobrar, e cobra, ou ela cobrar dele. Ela tinha lá o pai era muito mais administrador do que ele. Logo falta alguma coisa, logo falta outra coisa. Uma necessidade aqui, logo o aluguel não aguenta pagar, logo pedem a casa. Os problemas vão acontecer naturalmente. Você não deve cobrar excessivamente dos outros, nem cobrar excessivamente de você mesmo. Mas também entender que detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Deus nos livre de ferir um irmão. Deus nos livre de ferir uma irmã. Dá-nos temor, Senhor, para não ferir os outros. Entendemos que nós não devemos procurar ser o mais rico. Às vezes eu vou crescer na vida, esquece família, esquece esposa com os filhinhos pequenos, e dia, noite e tal, ocupa a vida nisso, ocupa a vida naquilo, trabalha. Nós não devemos procurar ser os mais ricos do cemitério, não. Aquele lá é o mais rico lá, está lá. Que é para lá que vai. A pessoa trabalha. Irmãos, nós temos que conciliar primeiro Deus. Em segundo lugar não é você não, em segundo lugar é a esposa. Depois vem você. Então não tente ser o mais rico do cemitério. Trabalhar por trabalhar de maneira atenuante, esgotar o cérebro. Não devemos procurar ser o mais eficiente profissional, mas num leito de hospital. Eu sou o melhor profissional, de repente está lá no hospital. Não é assim não. Nós temos que cuidar essas coisas, controlar a qualidade de vida, e aí nós vamos controlar a qualidade de vida com Deus, a vida espiritual, colocar em ordem nossas vidas. E nós estamos aprendendo dia após dia, você está aprendendo. Deus te ajude, Deus te abençoe, que nós possamos. Mais 10 minutos, graças a Deus. É bom demais, né? Deus nos dá essas experiências. Para que Deus nos dá essas experiências? A gente observa às vezes, geralmente isso acontece às vezes, o rapaz, ele não consegue um namoro dentro da mensagem, e aí ele começa a buscar lá fora. Irmãos, isso é o pior erro que tem. Lá as irmãs são meio orgulhosas, os irmãozinhos são meio orgulhosos,
Então eu vou lá fora porque lá não tem isso, né? Irmãos, nós precisamos mudar a nós mesmos primeiro. Nós precisamos primeiro ser mudados, mudar a nós mesmos, para depois desejar que os outros sejam mudados. Primeiro você tem que olhar para você, ver se você pode ou não. Veja só, Deus alimenta os pássaros, você sabia? Você acha que Deus não pode sustentar? Deus sustenta os pássaros. Só que Deus não vai pôr comida no ninho, não. Você viu Deus chegando no ninho do sabiá lá e, filhinho, come aqui. Não, ele tem que sair e comer. Procurar a comida dele, tem que ir lá no campo, ele tem que enfrentar dificuldades, ele tem que enfrentar os pelotaços dos meninos lá. Ele tem que passar por horas difíceis. Deus não dá comida no ninho, não. Deus dá a palavra, mas você tem que vir aqui buscar. Deus te dá força, mas você tem que vir buscar força. 161. Respeitar o casamento. A mensagem Poder de Deus. 161. Vocês homens casados, quando vocês veem as mulheres na rua assim, vocês filhos de Deus, não veem vocês o que aconteceu no princípio? Quando a ciência deixou as mulheres tão bonitas no mundo antediluviano, até que os filhos de Deus tomaram para si filhas do homem, e não as filhas de Deus. Deus nunca se esqueceu disto. Eles destruíram a coisa inteira. A ciência, a beleza, costumava ser, e você observou a beleza das mulheres aumentando nos últimos dias? É um sinal do fim, e Deus provou isto. E então, se o filtro do homem que pensa, você terá o gosto do homem santo, isto te custará seu lar, isso te custará sua posição, isso te custará tudo que você possui, além disto, sua alma. Isso romperá o seu lar. Talvez haverá um outro homem criando seus filhos, uma outra mulher criando seus filhos. Tome o filtro do homem que pensa e produzirá o gosto da mulher santa. É até aqui? Amém, graças a Deus. O profeta ainda segue dizendo a mensagem, e não sabeis. Ele fala aqui nesse sentido também. Ele diz as pessoas. Agora, 29. Para ser justo, ele deve guardar seus mandamentos. A lei sem penalidade não é lei. Se o semáforo ali na rua, ali diz pare, e aquela lei para você parar, e então você passa através da lei e nenhuma penalidade, então não há mais lei, vem? Ele deveria nem mesmo estar pendurado ali. E se Deus começa a agitar alguma coisa diante de você, Ele diz que você está agindo errado. Deus fala isso para você, você está agindo errado. E você quebra aquela lei do Senhor, que Deus te advertiu, disse não faça e você faz. Então a penalidade tem que ser paga. Tem que pagar a penalidade, o salário do pecado é morte. E então se um homem transgride a lei de Deus e continua a fazê-lo, não culpe a Deus se algo acontecer com ele, vem. Se você está perdido, você não pode dizer, bem, a culpa foi de Deus. Não. Eu sempre digo isto, o homem que tem literalmente que lutar pelo seu caminho para o inferno, ele luta para ir para o inferno. Assim como ele luta para ir para o céu também. E não pode ir ao inferno facilmente. Não, ele tem um tempo difícil para chegar no inferno. Mas com certeza ele luta para encontrar o seu caminho nisso. Vê vocês, rapazes. Primeiro cigarro de palha, de milho que vocês fumaram. Você sabe de uma coisa? A mamãe dizia. Você sabe, você tinha medo que sua mãe fosse cheirar o seu hálito. Então você pegava um pouco de café e comia, ou algo assim, você sabe.
para não deixar sentir seu cheiro. E mamãe dizia: deixe-me cheirar o seu bafo, menino. Vem aqui, vou cheirar seu bafo. Vem. E mamãe, não há nada errado comigo. Qual é a primeira coisa? Quando você mentiu pela primeira vez, uma luz vermelha começou a piscar, e disse-lhe a verdade: seja honesto, garotinho. Mamãe lhe ensinou a fazer isso, mas você, veja, você luta em seu caminho através daquele obstáculo da luz vermelha. Você recorda a primeira vez quando você saiu com sua namorada? Você se recorda a primeira vez que você respondeu insolenemente sua esposa, e a sua esposa respondeu insolenemente seu marido? Ou algo assim? Recordem, a primeira vez que você ouviu aquele hino sendo cantado na igreja, algo tocou no coração, e você simplesmente sacudiu e disse: eu farei isto outra vez. Ora, destas coisas são luzes vermelhas. Você simplesmente passa por cima das advertências. Não vá pelo caminho que você está indo, não. Pare com isso. Se você cometeu esses erros, garotinho, garotinha, virando suas costas para mim, eu sou seu criador, mas você passou por cima disto, você não pode esperar nada mais, não culpe Deus. Você ultrapassa a luz vermelha ali fora, não diga: a culpa é da cidade. Não, Senhor, você é o culpado. Aquela luz vermelha ali é para te proteger, é para te ajudar. A palavra, os conselhos, o cansaço, a fadiga que você enfrenta aqui, é para te proteger, e você deve obedecê-la. É isso que nós estamos sendo aqui advertidos. O senhor tem algo bom? O senhor quer ler? 133 e 134. Esse é o problema com o nosso país hoje. Esta é a razão por que há tantas páginas removíveis e coisas na terra hoje. As penas não são suficientemente fortes. Se um homem fosse apanhado saindo com a mulher com outro homem, ambos deveriam ser levados em público e castrado em público e solto. Isso é certo. Se um homem é apanhado fazendo qualquer coisa errada na rua, velocidade, ele deveria receber pelo menos 10 anos. Por assassino premeditado. Vem, você coloca apenas assim, para fazer andar devagar. Mas quando algum político desonesto pode apanhar este aqui e deixa passar e diz: bem, ele estava bebendo um pouquinho, e ele não poderia fazer aquilo, e mataria um homem, a esposa, ou um punhado de crianças inocentes, e deixaria aquele rico passar despercebido. Isto é política, isto é o mundo, isto é o diabo. Deus disse que se um homem fosse apanhado em adultério com a mulher, levava-os até lá fora e apedrejava até morrer. E aquilo estabelecia isto, vem? Até mesmo se você fosse encontrado apanhado em uma carga de lenha no sábado, leve-o a apedreje. Eles viviam sob isto. E agora vem, não temos mais esses tipos de lei hoje. Porém, o cristão, a igreja a qual estou falando nesta manhã, a lei de Deus está em seu coração. Vem, você não tem nenhum desejo de fazer isto. Está aqui dentro. Você deseja guardar as leis de Deus perfeitamente, não importa o que elas sejam. Você deseja ser somente, se Deus precisa de um capacho na porta, Ele deseja que você seja aquele capacho. E então você tem que estar contente por ser aquilo. Deus te chamou, Deus te escolheu. É bom ser um capacho, o lugar de limpar os pés, mas estar na casa de Deus, estar no lugar certo.
Seja o que for, você deseja ser um capacho, vê, seja o que for que Deus queira que você faça, isso é o que você deseja fazer, sua alma arde, e esta lei de Deus no seu coração, quando você tem temor, moço, moça, você fará isso, você respeitará isso, você dirá: Senhor, eu não tenho feito certo, mas eu vou te obedecer. A partir de agora eu tenho visto, Senhor, eu não tinha revelação, mas eu fui ajudado nessa noite, para não agir mais errado. Como nós ouvimos sexta-feira, Deus está próximo de você. Se Deus se apresentasse a você, o que você ia fazer? Só as coisas certas, né? Mas Deus está próximo do mesmo jeito, sem você ver. E qualquer coisa errada que você fizer, Ele sabe. Ele sabe que você está fazendo. Isto é o que você deseja fazer. Porque Deus, agora, você realmente encontra o seu verdadeiro e genuíno amor de Deus nestas coisas. Oh Jesus, graças te damos, te adoramos por isso. Vamos orar nesse instante. Eterno Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos por esses parágrafos, por esta mensagem, por tudo que o Senhor tem nos dado nesta tarde, neste entardecer, neste culto especial, que tem nos ajudado, enriquecido as nossas mentes com a bênção da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que essas experiências sirvam para os jovens, para as moças e rapazes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Se é mel na rocha, e se é que o mundo precisa ouvir. O pastor mídia, infelizmente, é que está pastoreando o mundo. E as pessoas do mundo obedecem item por item o que o pastor mídia está incluído nele a televisão, internet, celular, e essa coiseira toda da informática. Meios de comunicação, é o pastor chamado pastor mídia, e ele tem sido o regente, o influenciador do mundo inteiro, fora do eleito, mas mesmo nós eleitos, se não tivermos cuidados, nós ficamos igual o macaco, enrolamos o rabo, sentamos em cima e falamos dos outros. Pastor mídia pastoreando nossa casa também, nossas vidas, nosso dia a dia. Mas essa aqui, pastor, eu achei tremendo demais. Esse parágrafo, todas as vezes que eu leio ele, isso me abala, me estremece. Cristo revelado em sua própria palavra, 133. O senhor acabou de ler, eu passei para o senhor. Este que é o problema com o nosso país hoje. Aí nós falamos, esse é o problema com o nosso mundo hoje. A razão porque temos tantas páginas removidas. O pastor mídia rasga. O pastor mídia, irmão, ele está rasgando a Bíblia na nossa cara todo dia. E nós temos que ficar calados, que é direito de liberdade de expressão. Mas só eles é que têm liberdade de expressão, nós não temos. Nós não podemos expressar a verdade. Pastor mídia leva seus súditos, que é muito maior do que nós, a rasgar a Bíblia, rasgar e jogar fora assim na nossa cara, todo dia. E você tem que ficar calado, se falar que ele está errado, ó, corta o pescoço. Mas tem que ter uma voz. A esposa do irmão Brana dizia para ele: Billy, você fala demais, se você falasse tanto assim, resolvesse, o mundo já tinha sido resolvido. Ele disse: Meda, mas tem que ter uma voz naquele dia. Naquele dia tem que aparecer esta voz, condenando, gritando contra o pecado. Tem que ter esta voz. A voz de Deus não pode ser amordaçada. Se mata um, Deus levanta outro, mas tem que ter essa voz. Mas eu achei tremendo isso aqui, o 133.
Este que é o problema com o nosso país. Nós dizemos que com o mundo hoje, a razão porque temos tantas páginas removidas, páginas da credibilidade já foi removido. Hoje quase ninguém pode acreditar nos outros porque mentem demais. Página da hombridade, página da vida verdadeira foi removida. Hoje vive tudo em cima de ficção, ilusão ótica. Páginas removidas e coisas na terra hoje. E aí o profeta, isso aqui é a opinião do profeta. Ele disse: as pessoas não são suficientemente fortes. Ele disse: se um homem fosse apanhado saindo com uma mulher de outro homem, ambos, isso aqui é baseado lá no Velho Testamento, eles eram apedrejados. Mas aqui o irmão Brana foi mais forte. Ele disse: ambos deveriam ser levados em público, em praça pública, e castrados em público e depois soltados. Ambos os dois deveriam ser levados em praça pública e castrado. Um homem saindo com a mulher do outro, desgraçando uma família do outro. Você tem que se lembrar que ela tem família, está denigrindo. E você também tem família, você está denigrindo sua família. Brana, isso aqui é a opinião dele, baseado lá no Velho Testamento, que a mulher, no Velho Testamento, eles faziam mesmo, levavam os dois em praça pública e apedrejavam. Só que aqui o irmão Brana vai mais longe, ele disse assim: deveriam ser castrados, levassem em praça pública e ser castrados, os dois em praça pública. Mas faz o direito, e o direito humano, onde fica? Faz isso para você ver. Direito humano. É a mídia, o pastor mídia. O pastor mídia cria esses direitos para a aberração, para o pecado. E o pastor de Deus não pode falar isso, que se falar está ferindo. Cuidado. Não fala assim não, cuidado. Cuidado por quê? Cuidado por quê? Vamos voltar no tempo de João Batista e dar esses conselhos para João Batista, ver o que você escutava de João Batista. João Batista diria assim, em outras palavras: você acha que eu vim fazer o que nesse mundo? Você acha que eu vim fazer o que? Eu vim brincar com Herodes, com Herodias, vendo eles nessa prostituição, ele vivendo com a irmã, com a cunhada, com a esposa do irmão dele, e eu vim brincar? Eu vim cuidar de alma. Eu não vim cuidar de carne, eu vim cuidar de alma. E a alma que me ouvir será salva. É a alma. Mas hoje tem que pôr luva. Pôr luva, senão o pastor mídia fica sabendo e cuidado. Fala isso para João Batista para você ver. Fala para ele ter cuidado. João Batista, Elias, não é? Elias, Micaías, qualquer profeta verdadeiro do Velho Testamento. Se você fosse, vamos abrir o olho dele, ele te puxava a orelha: me dá lá a minha pasta, por favor, irmão. Irmão, vocês deixaram ele um tempinho, me dá um tempinho para mim pegar uma mensagem na minha pasta. Irmão Brana falando ali uma coisa tremenda também, tremenda. Ele fala assim, a esposa dele, que sempre mulher não tem o ofício que o marido tem. Ela não tem o ministério que o marido tem. Então ela brigava com ele: Billy, você fala demais. O que adianta? Fala menos. Ô irmão, me ajuda lá, irmão Marco, está em cima da minha mesa. É a mensagem. Meu pai, agora não lembro o nome dela. Aquela que ele fala que Deus dá um novo coração, como é que chama ela? Que Deus tira o velho coração e dá um novo coração, irmão. Como é que ela chama? Não. Deus dá um novo coração, tira o velho coração. Está em cima da minha mesa aí, irmão. É a mensagem toda rabiscada. Todas elas são, né? Traz aí, irmão Marcos. Seja profeta, põe o dedão aí, traz. Não, mais fina. Parece que ela está até aberta aí. Tem que ter uma voz. Quando eles, nos dias de Jesus aqui na terra,
eles condenaram os discípulos de Jesus para parar de pregar, Jesus disse: se esses se calarem, as pedras clamarão. Pedras clamarão quando não ouvir mais esse tipo de pregação aqui na terra, é porque a noiva já foi embora, viu? Não, outra. Irmão, o senhor tem que ser profeta, irmão. A mensagem que fala que Deus tira o velho coração e põe um novo coração. Como é que chama ela? Lemos ela aqui na igreja. Aquela última mensagem que o pastor Edmar Siqueira leu e morreu. Como é que chama ela? Hein? Como é que chama? Como é que fala alto, gente? Personificação do cristianismo, Marco. Está aí, é essa. Personificação do cristianismo. Está em cima da minha mesa aí, tá? Parece que está aberto. Personificação do cristianismo. A irmã lembrou, graças a Deus. Mas é isso, você deve amar essa voz. O dia que você não vê mais esse tipo de pregação na terra, pode saber, na igreja, eu vou falar na igreja, é porque o Espírito Santo saiu da igreja. Viu? Você também deve sair. Viu? O dia que você não vê mais esse tipo de pregação na terra, é porque o Espírito Santo saiu da terra, já aconteceu o arrebatamento, e a noiva de Cristo já foi embora. Esse é o tipo de pregação da noiva, daqueles que serão arrebatados. Esses são os verdadeiros protestantes, que protestam contra as coisas erradas. Tem que ter uma voz. Ô pastor Edson, vai lá, põe na cadeia aquele povo lá, ó, demora demais. O senhor é o homem bom da roda. Busca lá a mensagem, João. Ensina aí a mesa. Corre lá. Como é que chama mesmo? Já esqueci. Aí, agora todo mundo já sabe. Tem que ter uma voz. E Deus, minha oração é essa: Deus, ainda que custe minha vida, mas não me deixe me silenciar, deixar essa voz silenciar. Porque se eu deixar essa voz silenciar, quantas almas irão morrer? Quantas almas irão morrer por falta de ser esclarecidas? Esclarecimento da verdade. Não importa, para mim hoje, irmão, não estou interessado quem odeia minhas pregações, quem não gosta do que eu prego, eu não estou interessado. Eu estou interessado é pregar para eleitos. Para eleitos. Porque o eleito entende a voz do bom pastor. E eu estou certo que o eleito ama esse tipo de mensagem. O eleito ama isso. O não eleito odeia. Mas o eleito diz: Senhor, é isso que a minha alma precisa. Na minha carne dói. João falou isso é bíblico. Apocalipse capítulo 10, verso 8, 9 e 10. Ele comenda aquele livrinho, João comenda o livrinho, que é a mensagem, que é essa mensagem que você ama. Ele diz que na boca era amargo como fel, mas no ventre era como o pastor Edson, doce como mel. Doce como mel. Quer dizer, na carne, essa mensagem é amarga, mas na alma, o que importa é a alma. Homem, cadê? Está lá na mesa. Prega aqui o que eu estou pregando aqui. Que eu vou lá. Prega no mesmo espírito aqui que eu estou pregando, que eu vou lá. Esses homens meus é custoso. Vocês mexerem todas lá? Bagunçou. Agora põe a culpa no coitado do irmão Magno. Diz que o irmão Magno é culpado. Mas o irmão Brana disse, vou ver se eu lembro aqui, eu falo aqui, irmão. Vou ver se eu lembro, eu falo aqui. O irmão Brana disse, a esposa dele, está aí, irmão? Então me dá aqui. Aquele lá pega na mão e fica lá calado. Esses meninos.
Não, não é isso não. Você não tem revelação do que eu quero falar? É que eu gosto da minha, porque a minha está toda grifada. Glória a Deus. Irmãos, nós devemos amar esse tipo de culto. Ame. Eu fico pensando, daqui 20 anos, esses velhos pregadores vão morrer. Vão morrer. Pela comida que a gente come, não passa de 20 anos não. Morre. E depois quem serão os sucessores? Deus, ele disse, dessas pedras Deus levantarão, não é? Deus levantará. Que ele não pode silenciar, mas a gente fica olhando, dizendo, será que esse jovem vai calçar realmente a botina do... Porque hoje a gente vê os jovens comprometidos demais, o que o senhor falou. Comprometidos demais com as coisas mundanas. E essa palavra não pode silenciar. Essa palavra é a única, você tem que ter essa consciência, irmão. Na terra não existe outra palavra segura e firme que prepara pessoas para o céu, como esta mensagem. Como esta mensagem. Cante o hino aqui, irmão Magno. Um solo. Sabe cantar não? Ronan, canta aqui. Sabe não? Tá ruim demais. O senhor canta? O senhor quer falar mais? Então fala mais. Deixar o pastor à vontade, né, para procurar o parágrafo. Só terminando um pouco minha experiência, é claro que ela... Então aí a gente, depois de um certo tempo, contando a minha história, não concluí, aí a gente teve o casamento, o ano 2000, casei com minha esposa, e aí então comecei a servir o pastor Jairo no púlpito, pregar com ele, pregar nos cultos, e eu sempre corria de dar as palestras, sempre corria, porque a gente tinha medo, né? Em 2004 eu trabalhava nessa mesma empresa, eu já era o vendedor, né, de pneus, na importadora. Então fui convidado pelo pastor Jairo para deixar o meu trabalho e ser um auxiliar direto no campo. Ele precisava de um auxiliar direto no campo. O senhor pode, fora que o senhor achar, o senhor fala, tá? Aí, então quando chegou esse tempo, 2004, começamos a viajar com ele no Paraguai, no Brasil, onde ele atendia, em todo o campo, e até o ponto em que a gente começou a pregar nas igrejas, e ali em Santa Rita, o povo começou a cobrar, né? Diz assim, não, o pastor podia ordenar o irmão Adilson para ser pastor. E quando chegou do ano 2009, em 14 de fevereiro, ele já queria me ordenar antes pastor. Mas 14 de fevereiro de 2009, ele disse, irmão, agora não dá para esperar. Eu disse, não, pastor, sou muito jovem, não quero enfrentar essa carga ainda, sou muito jovem, tinha 30 anos. Não quero, isso é muito pesado para mim. Ele disse, não. E aí passou mais um tempo, quando foi 2009, aí ele disse, não dá mais para esperar. Há uma necessidade grande do irmão atender o Paraguai, e o povo precisa do seu atendimento. E a sua igreja sede vai ser Santa Rita, no Paraguai. E então, logo mais, 3 ou 4 meses mais tarde, ele partiu para o Senhor. E o certo é que desde 2009, de julho de 2009, nós temos assistido o Paraguai e assumimos o campo ali com um grupinho de irmãos. E a maioria do nosso povo ali, irmãos, são pessoas, uns são brasileiros que imigraram no Paraguai, a maioria do povo são nascidos, filhos desses irmãos que imigraram e que estão ali. E nós temos irmãos paraguaios hoje
que casaram com irmãs brasileiras ou irmãs brasileiras que casaram com paraguaios. Agora mesmo eu vou fazer, essa é a nossa igreja em Santa Rita. Isso, obrigado, irmão, lembrou. Essa é a nossa igreja sede, né? Nossa igrejinha. Esse é o companheirismo que nós temos na chácara. Aí tem uma chácara de um irmão, que a igreja construiu esse estabelecimento aí para brincadeira. Essa é a igreja em Guaíra. Nós temos um grupinho de irmãos lá em Guaíra também. Esse é na chácara, nós fazemos um trabalho na chácara, leitura da palavra. Essa é Nova Esperança, Canindé Dias. Só que eu não vim preparado para mostrar fotos, aí não tirei da igreja. Mas são os pastores que estiveram nos visitando lá, e tivemos na pescaria Adiolas, né? Esse é o lugar que o senhor vai ir lá, dá uma olhada lá. Esse é o lugar lá, pastor Paulo Mendes, pastor Valtair, pastor José Carlos Santana, e esse foi batizado recentemente. Esse moço aí, ele foi pregar, ele é um denominacional, foi pregar para um irmão desviado, só que o irmão tinha mais do que ele, e 6 dias depois eu batizei ele em nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, ele é um lutador. Tivemos também batismo de 6, 7 crianças mais ou menos, que decidiram também, e esse é o nosso trabalho lá. Eu quero só pedir para vocês orar por nós. Temos irmãos paraguaios mesmo, da nação, que entendem o português, e estão cultuando conosco, porque eles falaram que gostam desse ministério que o seu pastor prega, esse ministério bom que nós estamos pregando. Ele falou, nós amamos esse ministério do Brasil, eles falaram. Isso é verdade mesmo. E graças a Deus, orem por nós lá, amém? Temos 5 programas de rádio pregando direto, diariamente, 5 programas de rádio pregando, e aqueles eleitos que Deus chamar, vão vir, vão ser trazidos, amém? Muito obrigado pela oportunidade. Isso é o mínimo que nos cabe, irmãos. É honrar esta mensagem. Fazer tudo para honrar esse ministério tão santo que este homem deu sua vida por isto. Esse homem, não só ele, homens que trilharam nesta senda, a maioria deles foram sacrificados, foram mortos. Roma matou, por eles honrarem estas verdades. Homens que renunciaram tudo, como Paulo. Paulo disse, eu podia casar como qualquer outro homem aí é casado, mas por amor a essa palavra eu tenho permanecido solteiro, porque eu tenho entendido que o solteiro cuida mais nas coisas de Deus do que o casado cuida mais nas coisas do mundo, em como agradar a esposa, e o solteiro já cuida mais nas coisas de Deus. Mas isso vai ser como Paulo mesmo, esses rapazes solteirão aí que são mundano, mais mundano do que é crente, e Deus não aceita isso também não. Nós somos imitador de Paulo, se for no espírito de Paulo, né? Vice-versa. Mas é isso, é o parágrafo 45 e 46. Ele orando, dizendo, pedimos a tua grande presença, unja-nos todos, vendo que somos pessoas terrenas, tu nos tiraste da terra, e à terra retornaremos. Nós viemos da terra de 16 elementos, cálcio, potássio, luz cósmica, essas coiseiras, e vamos voltar para lá. Isso é a nossa carne, né? Profeta orando. E para lá voltaremos. Então pedimos que tu permita que nossos corações, Senhor, submeta a tua palavra, e que o Espírito Santo possa tomar a palavra e entregá-la a nós como temos necessidades. Pois pedimos isso no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Agora ele prossegue no 46. Se eu fosse citar por alguns momentos, nesta manhã, minha esposa, ele amava demais sua esposa, a irmã Meda, era um braço direito dele, mas ele, coisa que ela falava que feria o Espírito Santo, ele, de público, ele repreendia aquilo também, porque aquilo podia afetar
Ai de nós se o irmão Brana não tivesse contado essas coisas. As fraquezas da esposa dele, fraqueza dele, a mentira que ele mentiu. Nós íamos nos esfaquear igual os profetas de Baal quando caíssemos em situações semelhantes. Então tudo isso foi para o bem nosso. Ele disse assim: minha esposa me disse outro dia, disse: Billy, se você pudesse cortar para 30 minutos seu sermão, em vez de 2 horas e 30 minutos, 2 horas e meia, eu acho que seria mais producente, Billy. Eu disse: querida, por mais que eu te ame, por mais que eu saiba que esta seja a verdade, que cansa o povo, cansa, verdade. Ora veja, porém não tenho ninguém que me dirija a não ser o Espírito Santo. Se ele me dirige a fazer 3 horas, eu farei. Se ele me dirige a fazer 2 horas e meia, eu farei. E não vamos tentar amordaçá-lo. Ora, quem falou isso foi o irmão Brana, que nos ensinou a ordem da igreja, que um pregador tem que pregar 45 minutos. Esse aqui ele pregou depois da ordem da igreja. Esse aqui foi data diferente. Mas é isto. Somos um povo dirigido pelo Espírito Santo para o bem do povo. Então, não fique triste com pregações duras. Diga assim: olha, talvez não é eu, mas tem gente que está precisando. Olha, numa igreja dessa aqui, de 500 pessoas, será que não tem alguém que precisa? Se não tiver, eu sou o primeiro da fila. Eu sou o primeiro da fila que preciso. Eu assumo tudo, eu preciso de cada palavra. Talvez não hoje, mas amanhã eu vou precisar, então eu assumo, já é hoje mesmo, sabe? Nós não podemos perder a oportunidade de vir à casa de Deus. Cada palavra dessa, irmãos, vai nos fazer falta. Talvez não hoje, mas amanhã ou depois vai nos fazer falta. Agarremos isso com a alma, que isso é o nosso lucro. Amém? Tiago, cante 3 hinos e depois vamos ter 2 hinos. A irmã está aqui, vai cantar o hino primeiro, né, irmã? Depois o Tiago entra, canta 3 hinos, depois vamos ter 2 hinos especiais e depois o pastor tem aí o tempo que Deus pôs no coração dele, né? Para pregar. É o trio Ana, Beatriz, Esther, Ruth, Noemi, Santa Hora de Oração, depois o octeto, aqui chegamos pela fé. E logo o pastor vai ter o tempo dele. Vamos lá? Até aqui, Ebenezer, amém? Culto bom é isso. Culto bom é culto de ensinamento da palavra. O que adiantaria nós estar aqui enfermo, caindo, sendo curado, saltando da cadeira de roda, e surdo ouvindo, cego enxergando? Tudo bem, graças a Deus. Mas sem doutrina, sem ensinamento da palavra, continuaria o mundanismo, mesma coisa. Então Deus cura de dentro para fora. Deus cura de dentro para fora. A melhor cura que existe, o irmão Brana disse: eu prefiro ver uma alma se consertando com Deus do que ver a alma sendo curada física aqui. E o eleito é a mesma coisinha. Nós amamos isto, amém? Amém. Vamos lá então, irmã, irmão, vamos cantar seu hino. Sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Sem isso não vou
amor. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás, se isso não for amor. O oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor,